Olá pessoal, nessa aula nós vamos estudar mais um algoritmo de casamento de cadeia, que é o algoritmo Shift Change. Esse algoritmo, comparado com o KMP, que é um dos primeiros algoritmos de casamento de cadeia, ele consegue ser muito mais eficiente em relação ao tempo de processamento e ele é mais simples no que diz respeito à implementação. O algoritmo Shift Change usa o conceito de paralelismo de bit, que é uma técnica muito utilizada em operações sobre bits de uma palavra do computador. O algoritmo Shift Change mantém um conjunto de todos os prefixos do padrão P que queremos encontrar, que casam com o texto já lido. Ele utiliza a técnica de paralelismo de bits para atualizar o conjunto a cada caractere lido no texto. Esse conjunto é representado por uma máscara de bits, que nós chamaremos de R. Assim, o algoritmo Shift Change pode ser visto como uma simulação de um autômato, que é o que vocês estudam ou ainda vão estudar na outra disciplina obrigatória, como um autômato que pesquisa pelo padrão no texto. Nesse caso, o autômato pode ser visto como um autômato não determinístico. Aqui nós temos um exemplo de um autômato não determinístico que reconhece todos os prefixos de P, onde P é igual a teste. Para a representação desse nosso autômato no algoritmo Shift Change, nós vamos realizar o pré-processamento de M. Então, o primeiro passo é a construção de uma tabela M para armazenar uma máscara de bits para cada caractere de P. Essa etapa de pré-processamento consiste em realizar o seguinte: nós pegamos o nosso padrão P, encontramos os símbolos do alfabeto que se diferem, por exemplo, considerando P igual a teste, nós temos 3 símbolos do alfabeto que se diferem aqui: T, o E e o S. Esse T e E são repetidos, então para a construção da nossa máscara M, bastam os símbolos distintos em P. No caso, T, E e S. Aí, para cada posição de P, se o símbolo ocorre, nós representamos com o bit 1. Se o símbolo não ocorre, com o bit 0. Observem que o padrão P tem 5 caracteres, ou seja, M é igual a 5. Então, na nossa tabela de construção da nossa máscara, a gente representa essas 5 posições do caractere da palavra teste com os índices de 0 a 4. E aí, quando nós quisermos encontrar MT, observe que a posição 0 tem bit 1 e a posição 3 também tem bit 1. Essas duas posições com bit 1 representam justamente as posições do padrão P onde T ocorreu. Olha, posição 0 e a posição 3. Na máscara do bit do símbolo E, observem que a posição 1 está com bit ativo e a posição 4 também. Essas posições que estão com bit 1, ou seja, o bit ativo, representam as posições onde o símbolo E ocorreu no padrão P. Okay? A mesma coisa para o S. O S só tem o bit ativo na posição 2, porque o S aparece somente uma vez no padrão T. Em todas as outras posições onde o símbolo não aparece, o bit 0 é a representação utilizada. Okay? Então, o primeiro passo, que é o pré-processamento do algoritmo Shift Change, consiste em montar essa nossa tabela de máscaras para cada símbolo distinto do padrão P. Em seguida, nós inicializamos o nosso valor de R. O valor do conjunto é inicializado como R igual a 0 na M, que significa 0 repetido M vezes. Para cada novo caractere I lido do texto, o valor do conjunto R' é atualizado. E aí, essa é a representação da atualização que poderia ser representada pelo nosso autômato. Então, R' é computada da seguinte forma: é o valor de R deslocado um bit para a direita, ou 1 seguido de M menos 1 zeros. O resultado desse ou, nós realizamos a operação E com a máscara
que nós computamos no pré-processamento da posição TI, onde T é o texto e I é o caractere que está sendo lido naquele momento. Okay? Então é desta forma que nós iremos atualizando o valor de R' para então saber se nós temos um casamento de cadeia. Então, para exemplificar, nós vamos realizar a pesquisa do padrão teste no texto os testes, ok? E aí nós vamos demonstrar como calcular para cada caractere lido R' e então determinar quando houver um casamento de cadeia. Como isso é um autômato, o casamento de cadeia vai ocorrer quando nós chegarmos ao nó final do nosso autômato, ok? O nó final do nosso autômato, representado por R' ocorrerá quando o último bit de R' for igual a 1. Como esse autômata não determinístico, poderá ser que mais de um bit de R' seja igual a 1. Tá? Ou seja, o autômata pode estar em vários estados paralelamente. Porém, se o último bit for igual a 1, é porque houve um casamento de cadeia. Vamos demonstrar esse exemplo aqui, passo a passo. Então, observe que a máscara teste nós já montamos, foi aquela que exemplificamos. Aqui está o símbolo T do nosso padrão ocorre na posição 0 e na posição 3. O símbolo E do nosso padrão ocorre na posição 1 e na posição 4. Já o S apenas na posição 2. Então essa é a nossa máscara construída a partir do nosso padrão P. Aqui nós vamos mostrar a iteração, né, do valor de R' a partir de cada símbolo que nós vamos ler do nosso texto, que é o texto de entrada. Tá? Aqui vamos computar o valor de R' e ir atualizando. Observem que para computar o valor de R', a gente precisa realizar essa operação primeiro. R deslocado em um bit ou 1 seguido de m-1 zeros. A partir desse ou, a gente faz o e com a máscara e então determina o valor de R'. Inicialmente, o nosso valor de R é todo igual a 0, não esqueça. Tá? E quantos bits tem o valor de R? Igual ao tamanho da máscara. Nesse caso, 5 bits, porque a máscara do nosso padrão P teste tem 5 bits. Okay? Então, vamos lá. Deixa eu habilitar aqui a caneta. Então, quando eu for ler o caractere O do nosso texto, o valor de R é igual a 5 bits. Então, quando eu deslocar R 1 bit para a direita, nada vai mudar, certo? Porque todo R está igual a 0. Então, eu vou representar os 5 bits de R aqui, 1, 2, 3, 4, 5, todo zerado, e fazer um OU com esta máscara aqui, 1 seguido de m-1 zeros, ou seja, como m vale 5, seguido de 4 zeros. Aqui está, 1, 2, 3, 4. Então, eu vou fazer o OU disso, né? Fazendo o OU, 0 ou 0 sempre vai dar 0, 0 ou 1 vai dar 1. Então, o resultado do OU, como o R é todo 0, é essa própria máscara. O resultado desse OU, a gente vai fazer um E com a máscara que nós temos do texto da posição I. Olha, observem que nesse momento nós encontramos isso aqui, 1, 2, 3, 4. E no nosso símbolo que estamos lendo agora, que é o O, observe que ele não tem máscara, certo? Nós não temos máscara para esse símbolo. Como não temos máscara, então o que a gente considera? A gente considera que esse E aqui, né, ele vai ser todo zerado. Então, como não tem máscara, não temos bit ativo, vai ser todo zerado. Então, ao fazer o E do valor computado desta parte da operação, mais a máscara, que é toda zerada, né, o E, nesse caso, vai ser todo zero. Então, 5 zeros aqui. Então, nosso valor de R' será 1, 2, 3, 4, 5. 5 zeros. Ok? Agora vamos fazer a computação para quando lermos o valor de S. Então, para o valor de S, agora, quem é o nosso R? O nosso R atual é o R' que computamos no passo anterior. Ele está todo zerado, certo?
Então, como ele está todo zerado, ao deslocar ele um bit para a direita, como manda este passo aqui, nada vai mudar, continua todo zerado. Aí vamos fazer o ou com essa máscara, né? 1 seguido de 4 zeros, aqui está. Então o resultado do ou vai ser esse que já está aqui. Só que agora a nossa máscara, ela não vai ser toda zero. Por quê? Porque ao ler o bit S, na nossa tabela de pré-processamento, o bit S ele possui uma máscara. Né? Então vamos colocar ela aqui para fazer a operação E. Então o bit S, a máscara é essa, 00100. Então eu vou colocar aqui, ó, 00100. Então nós temos que fazer a operação E, né, do resultado desta computação mais a máscara do bit, operação E. Então 0 e 0 dá 0, 0, 0 e 1 dá 0, 0 e 0 dá 0 e 1 e 0 dá 0. Então mais uma vez, né, ao computar aqui a nossa pré-processamento foi esse, e aqui também ficou todo zerado. Okay? Aí, ao ler o espaço, vamos fazer a mesma coisa. O nosso valor de R agora é este, todo zerado. Ao deslocar um bit, nada vai mudar. Fazendo o vai dar o mesmo resultado. E o espaço não está na nossa máscara. Como o espaço não está na nossa máscara, então o E vai ser feito com uma sequência de 5 zeros. E ao fazer essa sequência, zera tudo. Então aqui continua dando o mesmo resultado. Ao ficar todo zerado o nosso R', o que isso quer nos dizer? Que nós ainda não conseguimos caminhar no autômato. Claro, porque ainda não lemos o símbolo inicial do padrão P, que no caso é a letra P. Mas vamos observar o que vai acontecer quando nós lermos o próximo símbolo, que é agora. Ao ler esse próximo símbolo, o que vai acontecer? O R' é todo zerado, então ao deslocar um bit continua zero. Vamos fazer o ou com essa nossa máscara, então o resultado vai ser esse valor aqui, 1 seguido de 4 zeros. E vamos fazer um E com a nossa máscara do símbolo T, que é 10010. Então nós vamos colocar aqui, ó, 10010. Ao fazer o E desta operação, o que nós vamos obter? 00001. Então agora, esse é o nosso valor de R', 1 seguido de 4 zeros, esse resultado aqui, tá? Esse valor que eu coloquei aqui é o resultado desta computação aqui. Muito bem, agora nós vamos ler o próximo símbolo, o E. Só que agora, perceba que o nosso valor de R' é 100, então agora vai fazer sentido o deslocamento aqui. Então, eu tenho que fazer a operação OU do R' deslocando um bit para a direita. Então, como ele é 1000, então, deslocando um bit para a direita, nós vamos ter 0, 1, 2, 3, 4 e isso aqui. Então, eu peguei esse R', certo? E desloquei um bit para a direita. Então, o 1 que estava na primeira posição foi para a segunda posição. Então, isso é o R deslocando um bit. Vamos fazer o OU com a nossa máscara. 1 seguido de 4 zeros. Ao fazer o OU, o que é que nós vamos ter? 0, 0, 0, 1 e 1. Tá? Então, esse aqui é o resultado do nosso OU. 1, 1 seguido de 3 zeros. Agora, nós vamos pegar a máscara do símbolo E. É o símbolo que está sendo lido. E o E tem uma máscara. 01001. Então vamos colocar aqui 01001 e vamos fazer o E desta operação. Então vai ficar 00010. Então aqui, olha, agora o nosso R' tem esse valor. O que significa? Que aqui nós lemos o estado inicial e lemos o próximo símbolo E. Então nós andamos um bit, certo? Então andamos no autômato. Agora vamos ler o próximo símbolo e esse é o nosso valor de R agora, o nosso valor de R'. Então, como este é o nosso valor de R', o que a gente tem que fazer? Deslocar o R' um bit para a direita. Então, como é que ele vai ficar? 00100, né? Deslocamos o bit R' para a direita. Fazemos o OU com a nossa máscara. 1 seguido de 4 zeros.
Ao fazer o OR, o que é que nós temos? 0, 0, 1, 0, 1. Então esse é o resultado do nosso OR. E aí vamos pegar o resultado desse nosso OR e fazer o E com a nossa máscara. O símbolo que está sendo lido é o S, e o S tem uma máscara. Qual é a máscara do S? 0, 0, 1, 0, 0. Então ao fazer o E, nós vamos ter 0, 0, 1, 0, 0. Então agora esse é o nosso valor de R'. Significa que a gente andou mais uma vez no nosso autômato e acabamos de ler o símbolo S. Ok? Agora nós vamos ler o próximo símbolo, que é o símbolo T. Então para ler o símbolo T, o que a gente tem que fazer? Deslocar o nosso atual valor de R um bit para a direita. Vamos fazer isso. Então fica assim: 0, 0, 0, 1, 0. Deslocamos esse bit 1 para a direita. E vamos fazer o OR com a nossa máscara, 1 seguido de 4 zeros. Então o que nós vamos ter o resultado dessa operação OR? 0, 1, 0, 0, 1. Ok? Então essa é a nossa máscara do OR. E vamos fazer o E com a máscara do símbolo que está sendo lido, que é o T. Então qual é a máscara do T? 1, 0, 0, 1, 0. Então ao fazer o OR, o que nós temos? 0, 1, 0, 0, 1. Então fica aqui. Observem que agora nós temos 2 bits inativos no nosso R'. O que significa? Que o nosso autômato, por ser não determinístico, ele está em 2 estados ao mesmo tempo. Lendo o nosso segundo símbolo T, então nós já lemos teste, e estamos iniciando um próximo ocorrência de padrão a partir do T. Então é isso que quer dizer, nós estamos em 2 estados do nosso autômato ao mesmo tempo aí, uma vez que o R' tem 2 bits ativos. Muito bem, agora nós vamos ler o próximo símbolo. Para ler o próximo símbolo, então vamos deslocar o nosso atual valor de R um bit para a direita, deslocando como fica o nosso valor de R. 0, 1, 0, 0, 1, certo? Deslocamos, demos um shift para a direita nesse valor de R'. E vamos fazer o OR com a nossa máscara, 1 seguido de 4 zeros. Então o que nós vamos ter? 1, 0, 0, 1, 1. Então esse é o nosso valor, resultado da operação do OR. O resultado da operação do OR, nós vamos fazer o E com a máscara do símbolo que estamos lendo, que é o E. Então qual é a máscara do E? 0, 1, 0, 0, 1. Então, ao fazer o E, o que nós vamos ter? 1, 0, 0, 1, 0. Então, observe. 0, 1, 0, 0, 1. Nesse momento, como nós temos no R' o bit 1 ativo aqui no final, significa que nós obtivemos um casamento de cadeia. Então, quando esse bit 1 aqui, o mais à direita, for igual a 1, chegamos no estado final do autômato e temos um casamento de cadeia aqui. E observe que a gente também tem um bit 1 aqui na segunda posição, o que significa que nós já lemos 2 símbolos que estão iniciando o segundo casamento. Nós já lemos o símbolo T e o símbolo R, e estamos caminhando para encontrar um segundo padrão, caso exista. Tá? Mas aqui, certamente, nessa iteração, encontramos um padrão. Então, vamos ver o próximo símbolo. Para ler o próximo símbolo, o que a gente vai fazer? Deslocar, dar um shift para a direita no nosso atual valor de R. Então fica assim: 0, 0, 1, 0, 0. Vamos fazer o OR com a nossa máscara, 1 seguido de 4 zeros. Então o que nós vamos ter? 0, 0, 1, 0, 1. Desta máscara, que acabamos de encontrar, 1, 0, 1, 0, 0, vamos fazer o E com a máscara do símbolo que estamos lendo, que é o S. 0, 0, 1, 0, 0. Então, ao fazer o E, o que nós vamos ter? 0, 0, 1, 0, 0. Então, o que significa aqui? Significa que, nesse momento, a gente estaria caminhando para um segundo padrão. Já demos o símbolo T, o símbolo E e o símbolo S. Mas como o texto acabou,
e o último bit mais a direita não é igual a 1, nós não tivemos mais um casamento, né? Não encontramos mais um padrão. Mas, ao observar, durante a leitura do nosso texto, nós conseguimos encontrar um padrão quando lemos aqui, ó, essa subsequência, teste. Né? Então a gente consegue ver o caminho que foi sendo percorrido dentro do nosso autômato. Bom, ao analisar o algoritmo Shift Change, o que a gente pode perceber? O custo de pesquisa do algoritmo, né, em função de n, dado pela utilização de R' a cada caractere lido do texto. Bom, isso se nós considerarmos que as operações para o cálculo de R' possam ser realizadas em tempo constante, né, e o padrão que nós estamos procurando, ele caiba em umas poucas palavras do computador, né, considerando o tamanho da palavra, conceito lá de OAC, né, Arquitetura e Organização de Computadores. Bom, como nós falamos também, o Shift Change ele pode ser adaptado para realizar o casamento aproximado. O exemplo que nós demonstramos anteriormente, ele é utilizado para demonstrar o casamento de cadeia exata. Mas casamentos aproximados também são muito pertinentes em alguns programas de computadores, né? Aquele localizar e substituir, retirar ou inserir, são tarefas comuns que nós podemos encontrar em editores de textos, por exemplo. Então, o casamento aproximado é o problema de encontrar um padrão P em um texto T, quando o número limitado K de operações de inserção, de substituição ou de retirada é permitido entre P e suas ocorrências no texto. Abaixo, nós temos 3 ocorrências do padrão teste em que os casos de inserção, substituição e retiradas acontecem, certo? Então aqui nós temos os testes testam estes alunos. Então aqui nós temos os casamentos que podem ocorrer a partir do casamento aproximado. Os melhores algoritmos para casamento aproximado de cadeia utilizam o paralelismo de bit, né? É o caso do Shift Change. O algoritmo Shift Change aproximado foi proposto em 92 e é uma extensão do algoritmo Shift Change original. A busca com casamento aproximado também pode ser modelada por um autômato não determinístico, com algumas modificações. O custo da simulação do autômato fica em função de K-n, para padrões típicos na pesquisa de texto. Aqui nós temos os exemplos de adaptação do nosso autômato não determinístico. Esse aqui seria um exemplo que reconhece o padrão teste, permitindo uma inserção. Então observem que aqui em cima nós temos o casamento exato e aqui embaixo, nas arestas verticais, a possibilidade de uma inserção. Então uma aresta horizontal representa um casamento de caractere avançando-se no texto e no padrão. Já uma aresta vertical, que são essas, ela insere um caractere no padrão, avançando-se no texto, mas não no padrão. Então aqui, olha, representa a leitura de qualquer símbolo do alfabeto, né? Justamente permitindo uma inserção no meio do padrão. Okay? Assim também nós temos o casamento aproximado de substituição. Nesse caso, ao invés de acrescentar no nosso autômato original arestas verticais, nós temos que acrescentar as arestas na diagonal. Então, aqui em cima, andando para frente, nós temos o casamento exato, e na diagonal, nós temos a substituição de um dos símbolos do nosso padrão. Então, uma aresta horizontal representa o casamento de caractere, avançando-se no texto e no padrão. Já uma aresta diagonal cheia substitui um caractere no padrão, avançando-se no texto e no padrão. Então, por exemplo, aqui, o que a gente poderia fazer? Ao invés de ler o símbolo E no nosso padrão, a gente poderia substituir esse E por qualquer símbolo do alfabeto e continuando aqui com o mesmo padrão restante do prefixo, do sufixo, certo? Então, aqui é a substituição de um dos símbolos do padrão por qualquer símbolo do alfabeto. Da mesma forma, nós podemos eliminar um dos símbolos do padrão.
o autômato reconhece a retirada. Então, o que implica a retirada? Que ao invés de ler um dos símbolos do casamento exato, a gente pode ler um símbolo vazio. E aí, lendo um vazio, como o autômato não determinístico, o nosso padrão poderia diminuir em um caractere, retirando qualquer um deles. Então, uma aresta horizontal representa o casamento de cada caractere, e avançando-se no texto, já uma aresta na diagonal representa a leitura de um símbolo vazio. Então, a retirada, ao ler vazio, nós temos a retirada de um dos símbolos do padrão. Então, a gente pode representar esses três autômatos de inserção, substituição e retirada no Shift End, acrescentando alguns ou, né, na nossa fórmula original. Então, a pesquisa inicia no RJ, com 1 elevado a J e uma sequência de zeros de N-J, e para cada novo caractere e lido do texto, o valor do conjunto R' é atualizado de acordo com as fórmulas. Então, aqui nós temos o nosso casamento exato, a nossa fórmula que já conhecemos, né, para o R0. Para o R'J, o que é que nós vamos ter? Nosso casamento exato, nós vamos ter ou a inserção, ou a substituição, ou a retirada. Então a fórmula aumenta um pouco. Então, para calcular essa fórmula um pouco aumentada, o que se mudaria no autômato? Deixa eu descer aqui. A gente quebraria a fórmula em várias partes para ir computando até encontrar o nosso valor de R'. Então, dessa forma, não vou demonstrar, mas vocês podem exercitar. Dessa forma, a gente consegue, no nosso Shift End, encontrar o casamento aproximado, né, com um caractere a mais da inserção, com um caractere substituído no nosso padrão ou com um caractere a menos na retirada. Ok? Então aqui tem um exemplo, vocês podem praticar aqui no slide que está lá no CIGA. E em seguida, se quiserem, além da lista que vocês têm que entregar, né, tem alguns exercícios que vocês podem fazer sobre o casamento de cadeia. Ok, pessoal? Então, sobre o casamento de cadeia é isso. Até a nossa próxima unidade. Façam a lista e postem no CIGA. Até lá.